Olá, então voltamos a mais uma parte da aula, que hoje a gente vai falar mais sobre as características fundamentais da bacia e a gente vai falar um pouquinho desses divisores, né? Divisores típicos de uma bacia. Então a gente pode observar que os divisores topográficos vão definir o tamanho e a posição da bacia, então a topografia da região, certo? Eles também vão formar a linha de separação e que define em qual eixo tório a água que cai em forma de chuva na região vai ser armazenada. Então, eles vão definir onde vai estar realmente o rio principal. E aí agora a gente vai ver quais são os principais divisores topográficos que vão ajudar a formar uma bacia e definir realmente essa estrutura, né, pelo qual o rio principal vai passar. É importante a gente ressaltar que a gente tem, né, existem 3 tipos de divisores de bacia, né? O divisor topográfico, baseado obviamente no relevo, o divisor geológico, que vai levar em consideração as características geológicas da região, e o divisor freático, e que vai ser estabelecido de acordo com a posição do lençol freático, o nível das águas subterrâneas que vão estar então nesse solo. Devido à falta de informações e à não praticidade no estabelecimento dos divisores geológicos e freáticos, geológico e freático, geralmente são empregados apenas os divisores topográficos, que é o que a gente vai comentar um pouco mais agora nesse momento, tá? Então, a gente tem aqui nesse exemplo, né, a gente tem um corte transversal de 3 bacias adjacentes hipotéticas. Então, eu tô falando aqui de um rio X, Y e um rio Z. E aí, agora a gente vai falar, então, sobre o que são esses divisores do tipo topográficos, quais são, o que são, né? Eu tenho divisores de águas que delimitam fisicamente a bacia em tamanho e capacidade para armazenagem desses recursos hídricos. Eu tenho as vertentes, que são os caminhos seguidos pelo escoamento da água. Por isso influenciam na velocidade e volume do líquido e sedimentos movimentados pela bacia. Eu tenho toda a rede hidrográfica, que é o conjunto de rios e afluentes e subafluentes que se unem nesse rio principal. Eu tenho a seção de controle, então é o local onde toda a água que é captada e armazenada é drenada antes de seguir o seu caminho. E eu tenho a rede de drenagem, que vai ser composta por todos os corpos d'água da bacia e canais de escoamento que a formam. Portanto, então, essa bacia corresponde à área drenada por um rio, então, seus afluentes e subafluentes, formando uma rede hídrica ou hidrográfica, né, melhor dizendo. Então, essas partes mais altas do relevo são os divisores de água, pois eles vão definir começo e fim do reservatório natural. Já os declives ou os caminhos que estão caindo aqui, nesse caso desse desenho, né, hipotético aqui, esses declives vão basicamente vão fazer parte, né, dessa rede, né, que é por onde cai a água e até as suas vertentes. Tá? Então, até as vertentes, os declives vão fazer parte, então, dessa rede hídrica, tá? Começando, então, pelo divisor topográfico, tá? No subsolo, ocorre um processo semelhante. A água também é separada por divisores freáticos, que estão aqui, ó. Eu tenho o lençol freático passando bem aqui, eu tenho o cume do lençol freático aqui.
eles são eles que vão limitar, então, esses reservatórios dos recursos hídricos subterrâneos. É importante a gente considerar que as características de uma bacia hidrográfica para entender todo o comportamento, né, da formação, comportamento do solo, do ecossistema local, né? Isso porque essa rede hidrográfica ela vai abrigar, então, nascentes de rios, tributários, leites, interflúvios, foz do rio. Então, ela vai compreender uma série de outros sistemas, né? Então, de uma forma geral, a bacia hidrográfica e o ciclo hidrológico, como a gente abordou, né, nas sessões anteriores, eles estão intimamente relacionados e podemos ligar então os dois a partir do seguinte pensamento: além de armazenar a água, a bacia então é capaz de organizar naturalmente o fluxo hídrico, de acordo então com o seu volume de água, tá? Para o ecossistema se manter num equilíbrio, o ciclo das águas, né? No equilíbrio natural do ciclo das águas, a bacia hidrográfica tende a se estreitar quando há um volume muito grande de material, ou se alargar quando ela é muito plana. De maneira mais simples, podemos dizer então que a organização natural de um rio se dá por ordem de volumes de águas decorrentes do ciclo das águas. E esse volume, né, tem uma direção aos rios mais volumosos, que em geral influem então das partes mais altas, ok? Então é isso, e agora vamos então para a próxima sessão, que é a delimitação da bacia hidrográfica, ok?